mostrar. Aumentar o didatismo. Essa aqui é a questão 5 do capítulo 4. Foi uma das marcadas, né? Aí ela começa falando a respeito de um gás de rede, e eu tive dúvida nesse termo. Considere um gás de rede. O que seria um gás de rede? Você está falando, é a distribuição das partículas no espaço? Tipo de um cristal, assim? Isso. São partículas fisicamente localizadas. Igual, por exemplo, o sólido de Einstein. Daquele esquema. Tá. Você não tem que se preocupar com posição e momento. Só tem que se preocupar com o nível de energia. Tá. É como se as partículas estivessem paradas. Isso. Tá. Então, olha lá, ó. Eu imaginei isso. Ó, vamos ler para ver se fica mais claro. Ó. Então, considere um gás de rede constituído por N partículas distribuídas em V células com N menor ou igual a V. Então, está dizendo assim, eu pego o seu volume e divide em células de tamanhos iguais, tá? E Vzão não é o volume total. Vzão representa o número de células. Tá? E Nzão o número de partículas. Então, no máximo, eu posso ter uma partícula em cada célula. Olha lá, suponha que cada célula possa estar vazia ou ocupada por uma única partícula. Então, eu tenho uma espécie de colmeia, uma grade de células. Não importa o número de dimensões. Se você quiser desenhar no plano isso para ficar mais fácil para ver, né? Como é localizado, não importa. E você está dizendo assim, ó, eu tenho N partículas e V células. Ok? É isso. Então, o número de estados microscópicos do sistema é dado por... E aí você tem a combinatória, né? Como que você combina N partículas em V células, né? Ok. Aí, vamos lá. Obtém a expressão para entropia. Depois dá para... Isso. Do jeito que está aí, esse é do capítulo quanto? 4. 4.5. É canônico, então, ainda, certo? Então, eu tô com dúvida exatamente canônico nesse... não, é microcanônico, né? É microcanônico, O ensemble canônico é o capítulo 5, certo? Isso. Então a gente vai pela combinatória. É para tirar fazer a conexão com a entropia, né? É para fazer aquele limite de n indo para infinito, de 1 sobre n ln desse ômega aí, ln de ômega. Certo? Certo. Aí, a partir da equação fundamental, obtenha uma expressão para a equação de estado, P sobre T. É só fazer aquelas derivadas parciais que a gente sempre faz. Obtenha uma expansão para P sobre T em termos da densidade, ρ igual a 1 sobre Vzinho, onde Vzinho é V sobre N. Então, ρ é 1 sobre Vzinho, é N sobre V, número de partículas por célula. Certo? Como é que você falou? Nada, eu só pensei alto. Ele pediu para expandir P sobre T. P sobre T vai virar uma função da densidade. Expandir em termos da densidade. Então, expandir em série de ρ, onde ρ é definido como sendo 1 sobre Vzinho. Mas como Vzinho é o volume unitário, então 1 sobre Vzinho é N sobre V. Número de partículas pelo número de células. Mostre que o primeiro termo corresponde à lei de Boyle dos gases ideais. Faça um gráfico de μ sobre T, onde μ é o potencial químico contra a densidade. De novo, o potencial químico se tira da derivada, uma das derivadas parciais, é a derivada parcial da entropia com N. Certo? E aí, qual o comportamento desse potencial químico nos limites
onde a densidade tende a 0 ou a densidade tende a 1. É mais um exercício exploratório. Não é para ter grandes... Depois que você chegou no S, que você fez o limite, aí é meio que girar a manivela, né? Eu fiquei viajando o que o gás em rede ia implicar. Ele implica em você não ter que se preocupar com posição nem com momento. Só nisso. Eu acho que esse tipo de problema, o autor tem que ter muito cuidado quando falar de expansão, porque ele está se referindo a uma expansão em série, né? Mas aí, falar em expansão, né, na área de termodinâmica, que Não é? essa palavra reservada, né? Palavra reservada, poxa. Compressão e expansão, né? Então, você tem toda a razão. Eu não tinha pensado nisso. Tem que falar nisso, expansão em série. Tem que falar, tô falando de matemática, não tô falando de física aqui. Né? Nossa, assim, dá para entender, mas tem que tomar cuidado com essas coisas. Cara. Você pegou muito bem essa ambiguidade aí. Realmente, eu não tinha percebido, mas você tem toda a razão. Uma pessoa... A primeira vez que eu li, eu achei que era expansão ao contrário de compressão. Depois eu percebi que era uma expansão em série. Mas, assim, podia ser mais cuidadoso. Né? Não, beleza. Felizmente para nós, o que o autor tinha na mente dele, mas que o estudante não tem, é que você só vai poder falar em expansão quando você estiver no ensemble gran canônico, porque o volume pode variar. A pressão constante, você pode ter trabalho com pressão constante. Mas nesse momento você não tem isso. Até aí não tem. Verdade. Mas assim, de gerar dúvida. Deixa eu ver se eu... O que mais? Deixa eu ver se eu consigo... Não sei se alguém quer falar alguma coisa desse, mas eu vou tentar achar. Vocês conseguiram fazer, Eric? Conseguiu achar aquele onde está no livro, aonde está aquele que se você derivar a função de partição com relação a beta da energia média? Conseguiu achar essa dedução? Teve uma aula que eu falei, prove isso aqui, está no livro. Não. Você lembra da página que eu não consegui. Eu não consegui achar, não. Tá lá no capítulo 5. 5? Sim. Aí. Se for passando devagar, você vai ver que tem... Depois que ele define quem é a função de partição... Termodinâmica, função de partição. Isso. Aí tem um lugar que ele vai calcular o E médio. Certo? Depende do exponencial. Olha lá, menos 1 sobre beta ln de Z. Isso, essa é a conexão com a termodinâmica através da energia livre. Né? Canônico. Aqui, integral da exponencial daquele. Aí ele passou para o limite, pro limite do contínuo, que tem problema. Médio. Aí, vocês conseguiram fazer essa demonstração aí? Porque no fundo, só o que ele está fazendo para calcular a energia média é pegar a distribuição, né? Você acabou de descobrir que a exponencial de menos beta e j é a distribuição de probabilidade, a distribuição exponencial, né? Então, cada EJ é um ensemble microcanônico e você tem infinitos microcanônicos distribuídos exponencialmente com energia média dada pela temperatura, que é o beta, certo? Isso é o que é o canônico, o resumo da ópera é esse. E aí, o que você está fazendo aí, você tem uma definição na parte esquerda da expressão 15, que é energia média, tá? É a energia vezes a sua probabilidade dividido pela probabilidade total, né? Como se você não tivesse, antes de normalizar, por assim dizer. E aí a questão é, como é que você chega do outro lado?
Você tem que fazer um truquezinho, você tem que olhar e perceber que a expressão de cima é a de baixo derivada por beta. Pega a soma que está embaixo. Se você derivar a soma de baixo com relação a beta, o que acontece? Você repete a exponencial e tem o Cai o EJ. menos EJ, né? Aí você bota o para fora, o menos para fora. Exato. Então você pode fazer isso em cima. Você pode fazer o inverso. Você pode pegar em cima e falar isso aqui foi o resultado da derivada de Z, de ln de Z por beta. Então, se você faz essa inversão, você cancela o termo que é igual em cima e embaixo e fica só com isso. Assim, é só fazer passo a passo no papel, mas Legal. É um truquezinho matemático que aparece bastante depois. É importante fazer uma vez na vida, assim. Entendi. Toda vez que a gente tem essa... aliás, você deve ter visto isso já. Funciona... tô com medo de falar besteira aqui, mas... Assim, quando a gente faz... quando eu faço máxima verossimilhança para fazer análise de dados, e você está usando um modelo exponencial, que normalmente é o que a gente usa quando a gente tem distribuição de partículas, decaimento de partículas, etc., a gente usa justamente essa equivalência entre as duas coisas aí. E a parte que eu falei que eu estava com medo de falar besteira, mas assim, isso me parece muito função geradora. Não parece, não? Ou estou falando besteira? Não, a função geradora de momentos ela é dada pela exponencial de Tx mesmo. A exponencial, a função geradora de momentos de uma variável aleatória x é dada pela exponencial de Tx. E quando você quer encontrar um momento, né, o résimo momento é a résima derivada dessa função geradora de momentos no ponto zero. Uhum. Essa função avaliada em t igual a zero. Então tem a ver, sim. Tem a ver, sim. Eu nunca peguei no papel para abrir essas duas coisas e ver se é a mesma, mas sempre que eu bato olho nessa expressão, eu tenho essa impressão. Isso me lembra a função geradora, né? E aí você está derivando, justamente, você está buscando energia média, você está derivando com relação a beta, que é quem? Energia média, é o recíproco. A única coisa é que, assim, do outro lado você tem o ln de Z, cuja derivada vai ser 1 sobre Z, mas você também não está derivando com relação à temperatura, você está derivando com relação a beta, que é 1 sobre T, 1 sobre a energia média. Então, assim, tem um viés termodinâmico aí, porque tudo que eu vou fazer vai ser em função de ln de Z, certo? Mas se você descartar esse viés termodinâmico, tem cara de função geradora de momento mesmo. E a primeira derivada você tá encontrando no primeiro momento, que é a média. Né? Se você trabalhasse, se você quisesse a variância, você tomaria a segunda derivada. Você derivaria em relação a beta 2 vezes. Isso mesmo. Tem sim, uma relação intrínseca. Deixa eu ver. Então tá. O que mais? Que me ocorreu. Se alguém quiser perguntar nesse inteirinho, pode ficar à vontade. Eu só quero encontrar minha outra. Eu marquei de amarelinho esse outro probleminha da lista. Vamos lá. Sistema de N osciladores quânticos localizados, mesma coisa que falar em rede, tá vendo? Ele trocou a palavra, mas é a mesma coisa. Tá. Localizados e independentes, quer dizer que eles não interagem, não trocam energia entre si. Esse sistema está em contato com o reservatório térmico de temperatura T. Os níveis de energia de cada oscilador são dados por. Ok. Então, note que N é um número inteiro e ímpar. Sim. Então, aí o que isso implica dele ser inteiro e ímpar? Eu perdi aqui, cara. Tô com um dedo nervoso, igual o Thales. Aí.
Ele ser inteiro e ímpar é porque é férmio, uma partícula? Tem alguma coisa a ver com isso? Cara, Não boa tem nada a pergunta. ver. Ou viajei? São osciladores harmônicos quânticos. Eu acho que, na verdade, Cara, eu vou te falar que assim, faz tanto tempo que eu não dou aula de quântica, porque o oscilador harmônico depende de como você. Assim, se for o potencial harmônico mesmo, que é uma parábola, eu acho que essa é a solução. Os níveis de energia são múltiplos semi-inteiros de H cortado ômega. Então, seria 3 meios, né, 5 meios e assim por diante. Por isso que é essa divisão. Mas eu sei que, por exemplo, quando você faz em quântica ainda, quando você pega um campo qualquer, por exemplo, campo eletromagnético, e você quer provar a existência do fóton, você expande o campo eletromagnético em osciladores harmônicos, e aí fica só N vezes H cortado ômega. Não tem o meio. Então depende muito das condições de borda, assim, de fronteira do problema que você está estudando. Eu acho que não depende do... Não tem a ver de ser bóson ou férmion, porque você só está com um oscilador por poço de potencial. Eles não são interagentes. Se eu pudesse colocar mais de um por poço, aí eu acho que ia ter a ver, entendeu? Ou se fosse nível magnético, por exemplo. Mas como não é, eu acho que tem a ver com a solução da equação de Schrödinger mesmo, para esse potencial. Ah, porque como ele chama atenção, né? Note que N é um número inteiro ímpar. Eu já vou viajando no que isso vai implicar. É só Entendeu? É por isso. a princípio é só uma parametrização para te falar que, por exemplo, se pudesse ser par, né? Você teria uma energia que é um inteiro, ao invés de um semi-inteiro, certo? Qualquer N que você colocasse ali par, por exemplo, 2, você teria... Não, você teria 5 meios. Espera aí. 1, se colocar N1, aí dá 2, dá 3 em cima, dá 3 meios. Né? Se colocar 3, dá 6, dá 7 meios. É o contrário. Se botar o ímpar, Oi? se você não, mas vai ficar sempre ímpar, né? Porque se N for ímpar, quando você tira o mínimo, aí vai dar ele vai um virar par mais par, um. que Mas é é ímpar. mais um no numerador vira ímpar. Fica sempre, né? Fica Então, semi-inteiro. mas isso vai acontecer sempre, porque qualquer número vezes 2 é par, e mais um sempre vai ser ímpar. Então Exato. sempre vai ser uma fração. É só qual fração que está selecionada, né? Por exemplo, É. ali eu vou dar. Se eu colocar 1, por exemplo, você vê que eu começo da 3 meios, eu pulei a meio, porque não tem a energia zero. E É. depois da 3 meios, eu vou para 7 meios. Você vê que eu pulei a Isso 5 não tem meios. os 5 meios, Isso. Tá, mas não é nada demais o fato de ser ímpar, não. Bom, não, Tá. não é. E assim, o livro está fazendo colocando aquelas condições espúrias, do tipo, eu vou inventar um negócio aqui. Tá bom, Thales, o Thales está saindo. Beleza. Falou. O livro está colocando umas condições espúrias para ver se você sabe lidar com coisas diferentes, se você sabe eliminar o ruído, para focar no que precisa. Uhum. Né? Basicamente é isso. Aí, ó, obtém expressão para energia interna por oscilador em função da temperatura. Ok. É só somar, né? Apesar que é por oscilador. Ah, ele quer o Uzinho. Ah, ele quer o U em função de T. Ah, tá bom. É. Você tem que achar. Esse aí já é capítulo 5, né? 5, Então, você tem que partir daquela energia, a energia de um oscilador, né? Fazer o hamiltoniano, que é a soma de todos, e fazer o processo canônico, né? Transformar isso na distribuição de probabilidade. Aí você vai tirar a energia livre de Helmholtz para fazer a conexão com a termodinâmica, certo? Ou, minto! Não! Melhor do que isso. Você não precisa ir para a energia livre.
se você conseguir construir o Z, a função de partição, a partir da energia, que é o caminho, você tem que conseguir fazer isso de um jeito ou de outro, basta usar o que a gente acabou de discutir, da energia média. Porque o Uzinho vai ser energia média dividido por N. E a energia média é menos a derivada com relação a beta, que é a temperatura, né, do LNZ. Então você nem precisa ir para a energia livre. Você pode fazer direto por ali. Pela energia média. Aí embaixo, sim, aí não tem jeito, ele quer entropia. Então aí a melhor coisa é fazer a conexão pelo F, pela energia livre de Helmholtz, que depois você tira a entropia fácil fazendo a derivada do F, né? Com relação à temperatura, né? É isso que a gente tinha visto? Aí dá entropia. Fazer o gráfico e tal. Beleza. Aí, aqui nesse 5, quando ele fala a partição canônica, ele está falando da função da partição, é o Z, é a função de partição. É isso que ele quer. Quer que você construa o Z. Mostre passo a passo como construir o Z. Porque às vezes é o meu olhar que é viesado, porque, de novo, questão de termos reservados, né? Aqui a gente tem a reserva dos termos do microcanônico, canônico e gran canônico, mas em matemática, né, você falar a expressão canônica, você tem outro significado. E aí, quando fala partição canônica, aqui está falando a partição de um sistema canônico. Mas ele deu o nome completo, né? Ele deu o nome completo, função de partição canônica. É o nome do Z, né? Que ele definiu lá atrás. Então, função de partição canônica. Aí, toda vez que for não interagente, que são todos que você está fazendo até aqui, você pode partir daquele princípio que o Z do sistema como um todo é o Z de partícula única elevado ao número de partículas, elevado a N. É sempre assim. A propriedade, né, multiplica... Porque você está somando energias, então, na verdade, a exponencial da soma é o produto das exponenciais. Então, você consegue fazer isso sempre, desde que não tenha termo de interação. Então, tanto no anterior que você mostrou, quanto nesse, é tudo questão de você olhar qual que é a energia de partícula única. É esse EN, N, epsilon, né? NE, cursivo, vai. Então, a energia é maior que zero, e esse N é 1, 2, 3, blá, blá, blá. Então, o que seria a função de partição de partícula única? É E elevado a menos beta vezes isso daí, vezes N e E, que é o estado, certo? E aí você tem que somar somando sobre todos os estados possíveis, né? Você não soma, a função de partição não é a soma dos EJ, E elevado a menos beta EJ. Seu EJ é esse EN aí. Tá. E não tem limite. O limite dele é de 1 a infinito. Então, quem que é o Z de uma partícula? É o somatório de N igual a 1 até infinito de E elevado a menos beta N epsilon. Acabou. Esse é o Z de partícula única. E aí o Z do sistema é isso elevado a N. Nzão. Porque é isso para cada partícula. Então você tem que multiplicar todo mundo. Como é que é cada partícula que você falou? Estou tentando imaginar aqui. Quer ver, tá tentando imaginar? A função de partição genérica a gente escreve assim. Somatório em J, né, de E elevado a menos beta EJ, onde EJ é a energia total do microcanônico correspondente. Tá. Certo? Aí, se você vai fazer para um único, que a gente chama de função de partição de partícula única, você pega a energia de partícula única que foi dada para o seu problema, que nesse caso é esse EN, que é N vezes
vezes epsilon, e você vai substituir isso no EJ da função de partição. Tá? E aí os limites dessa soma varia de problema em problema. Aí ele está te falando que esse n começa em 1 e vai para infinito. Então, a sua soma vai ser somatório de n igual a 1 até infinito, de e elevado a menos beta en, onde en é esse que está aí. Ne, isso. Exatamente. E aí, para todo n partículas, é isso elevado a n. Isso é elevado a nzão. Perfeito. Entendi. Tá? E aí você vai conseguir usar... E de novo, isso é uma PG. Certo? Sua exponencial, na verdade, ela é e elevado a menos beta epsilon elevado a n. Né? Porque n multiplicando é a mesma coisa que elevado. Então você consegue usar propriedades de soma infinita para matar essa soma. Antes de elevar a nzão, você consegue ter uma expressão fechada pro z de uma partícula, para a função de partição de partícula unitária. Sem precisar ficar carregando a soma. Tem esse truque, então. Tem esse truque, porque senão depois fica difícil fazer as derivadas e os limites. Pois é. Se deixar com soma infinita, né? Tá, beleza. E aí, por fim, não sei, deixa eu ver se eu tenho... Também uma coisa me causou. Só esses dos 6 que você marcou, né? Foi esse 2 aqui. O velho conjunto de N osciladores unidimensionais escrito pelo Hamiltoniano. Onde N é um número par e positivo. É um gás de osciladores clássicos. Tá. É isso que é isso daí. Gás entre aspas, né? Gás. Tá. Aí utilizar o formalismo canônico, o que significa? Utilize o formalismo canônico. Bom, significa você assumir as bases do ensemble canônico, que é assumir que esse gás está em equilíbrio térmico com um reservatório térmico de temperatura T. Então, ele tem temperatura constante, ou beta constante. Tem que assumir isso. Só. E a partir daí, né, você vai tirar a função de partição. Repara que é não interagente, não tem um termo que misture partícula I com partícula J. Então, você cai dentro daquilo. Você consegue abrir essa soma em duas, uma para P e uma para X. Lembrando que P é vetor. Então, na verdade, a soma em P, você consegue abrir em... nossa, deixa eu ver uma coisa. Tem um N ali. N é um número par e positivo. Ah, tá bom. Aquele P você tem que abrir em PX, PY, PZ. Então, na verdade, isso aí viram 4 somas, Eric. Tá? Tem 4 termos iguais, de 3 termos em P, PX, PY, PZ, que são idênticos. Mais o X. Mais o X. Me espanta que ele não quis fazer o X tridimensional também, mas enfim, ele não quis, problema dele. Então são só 4 termos. Senão seriam 6 termos. Tá. E aí você vai fazer o partícula única primeiro. Certo? Que é o E elevado somatório, né, de todos os estados possíveis. Esse I igual a 1 até N aí. Wait. Peraí. Não. Esse aí é contínuo. P e X é contínuo, capítulo 6. Então é a discussão que eu fiz no último vídeo. Sobre como fazer o limite para o contínuo. Tá? É igualzinho. Z de partícula única primeiro, e depois pega tudo elevado a Nzão. Certo? Certo. Só que cada componente, Px, Py, Pz, é um número... Tá bom, Rafael, vai lá. Abraço. Cada componente Px, Py, Pz é um número de menos infinito a mais infinito.
E x também. A coordenada x é um número de menos infinito a mais infinito. Tá. Tá? É bem parecido com o que eu fiz Não na tá. aula, olhando Entendi. agora. Só que na aula eu fiz partícula livre, então só tinha os 3 P's. Não tinha potencial. A diferença Aqui é que só agora acrescentou o potencial. acrescentou potencial harmônico aí, de grau N. E mesmo assim unidimensional. Mesmo assim, unidimensional, exato. Então vai ter um exponencial multiplicando a mais aí, referente a esse Esse aí. sinal acima do P aqui é uma flecha de vetor? É porque eu acho A que flecha é chato, né? Eu isso aqui é também perdi. escaneado, né? Isso aqui é uma flecha de vetor. Você acompanhou a aula que eu tô falando? Você chegou a assistir já ou não? Eu Sim. errei isso aí. Você lembra? Eu não tinha reparado. Para mim era o módulo. Depois que eu vi que Uma era componente, flechinha, eu né? tive que voltar. Não, mas então tá. Então eu acho que eu consigo. Então eu vou tentar. Beleza. Beleza. Então, muito obrigado. Eu vou fazer isso. Primeiro eu vou subir assim que eu corrigir aquele pedaço que a gente comentou hoje, né? Da Poisson, eu vou subir a 1 para já adiantar a tua vida um pouquinho e vou trabalhar na 2 para subir até o final da semana, então, para a gente ir com nota cheia, se Tá. Deus quiser. Ótimo. Nossa, isso facilita muito a minha vida. Quanto menos gente. Assim, a papelada é a mesma, mas é menos preocupação na cabeça. Né? Saber Não, que e você já tem para nota. mim também é melhor, porque deixar coisa pendente é péssimo, eu não É gosto. péssimo. Exatamente. Então tá bom, meu amigo, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Se você tiver curiosidade, semestre que vem, de assistir umas aulinhas de computação científica, está mais do que convidado, viu? Tá certo, eu te Não precisa se agradeço muito. matricular, não precisa nem se matricular para não criar o compromisso, mas fica à vontade. Tá, Está convidado. tá bom. Agradeço. Qualquer coisa eu falo com você, aí você me coloca lá no Slack. Eu não sei se eu não tiver matriculado, se eu vou ter acesso ao link, né? Mas se eu tiver no Slack, você bota o link lá e eu assisto. Mas eu consigo te pôr. Não, você está certo, mas se você quiser acompanhar como ouvinte, eu te coloco no Classroom, sim. O professor pode Ah, inserir não, já quem ele quero. quiser. Já quero sim. Então tá bom. Tá bom? Aqui, brigadão, viu? Imagina, Bom dia pra você aí. você Bom também. dia Um pra você. A abraço. gente vai se falando. Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.